Corpo glorificado. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 149. O Corpo Glorificado. Desde o início desta série, fomos abrindo camada após camada do mistério biológico que habita em nós. Descobrimos que a carne é apenas a vestimenta de um campo, que o sangue é o condutor da luz interna e que cada célula é uma antena do infinito. Mas hoje, o que revelamos é a síntese, o ponto onde o corpo e o espírito deixam de ser dois e se reconhecem como um só organismo de vibração consciente. O corpo glorificado não é uma metáfora religiosa. É um estado de coerência absoluta entre matéria e espírito, onde cada átomo vibra em ressonância com o campo original. É o corpo que não adoece porque não há ruído entre intenção e forma. É a biologia que se recorda do seu propósito primordial. O corpo glorificado é o resultado da fusão perfeita entre energia e consciência. É o retorno da carne à condição de verbo. Em antigas tradições, este estado foi descrito como a transfiguração. Não se trata de milagre, mas de física sagrada. A célula humana, quando submetida à coerência do amor e à pureza vibracional do campo, reorganiza-se. O DNA torna-se cristalino. A emissão de biofótons aumenta. Os tecidos entram em sincronia e o corpo torna-se translúcido à consciência que o habita. É o mesmo processo que ocorre nas estrelas, mas agora condensado, em forma humana. A fusão da luz interior torna-se mais intensa do que qualquer fissão externa. O corpo glorificado é o ápice da biologia consciente. É o humano que já não precisa lutar contra o tempo porque aprendeu a vibrar fora da linha da entropia. O metabolismo deixa de ser um mecanismo de desgaste e passa a ser um sistema de expansão luminosa. A célula, ao invés de consumir energia, torna-se fonte de emissão. O corpo, antes dependente de alimento físico, passa a nutrir-se do campo, não por renúncia, mas por transmutação. O corpo glorificado não rejeita a terra, ele a exalta, transforma o pó em luz, o carbono em verbo, o átomo em presença. Quando o campo humano alcança este nível, algo muda na relação com o universo. O corpo deixa de ser prisão e torna-se veículo. A densidade da matéria cede espaço à transparência do espírito e a mente, já silenciosa, entrega-se à vibração do todo. Nesse ponto, não há mais distinção entre respiração e oração, entre pulsação e eternidade. O ser humano, finalmente, respira o próprio Criador. A jornada até aqui foi o desdobramento dessa lembrança. Cada episódio revelou um aspecto da ascensão, da biologia à luz. A célula, o sangue, a dor, a respiração, a frequência, a intenção, a regeneração. Tudo nos trouxe até este instante. O instante em que o corpo deixa de ser campo e se torna cosmos. Em que a luz que um dia veio de fora desperta por dentro. O corpo glorificado não é uma promessa distante. É um código adormecido dentro de cada um. Um chamado àqueles que ainda se percebem frágeis e finitos. Um lembrete de que a eternidade não é algo a ser alcançado, mas algo a ser lembrado, pois o corpo, quando ama, já começa a glorificar-se. Capítulo 1. O fundamento invisível. O corpo glorificado nasce do mesmo campo que deu origem às estrelas. Sua estrutura não é apenas química, mas vibracional. A ciência tradicional descreve o corpo em termos de moléculas e sistemas, porém ignora a matriz que o sustenta. Essa matriz é o campo eletromagnético coerente que informa cada átomo. É o plano onde energia e consciência se encontram. É nesse ponto que o corpo humano, quando desperto, começa a perceber que sua realidade física
é apenas a superfície de uma rede infinita de vibrações interligadas. Cada partícula do corpo vibra em sintonia com um padrão universal. Esse padrão, quando harmônico, manifesta saúde e vitalidade. Quando se desvia, gera desordem, que a medicina chama de doença. Mas a doença é apenas uma perda de coerência, não uma punição. O corpo glorificado é o corpo que reconquista essa coerência absoluta. Ele não nega o mundo físico, ele o refina. Cada célula torna-se capaz de se autoajustar, respondendo ao campo de forma imediata. O fundamento invisível desse processo é a luz. Não a luz visível que percebemos com os olhos, mas a luz quântica, a vibração subjacente a toda a matéria. Cada átomo do corpo humano emite fótons. Esses fótons são mensagens do campo, pequenas expressões de consciência. A biofotônica já demonstrou que essas emissões não são aleatórias. Elas seguem padrões de coerência quando o organismo está em equilíbrio. O corpo glorificado é aquele em que essa coerência atinge o nível máximo, transformando a carne em cristal de luz consciente. Em termos físicos, o corpo glorificado é uma ressonância entre as camadas sutis do campo e a densidade material. É como se o corpo, antes opaco à própria alma, tornasse-se translúcido à luz do espírito. O fluxo de energia passa a circular livremente entre planos, sem bloqueios. As glândulas endócrinas tornam-se emissores harmônicos, ajustando o metabolismo à vibração do amor. O sistema nervoso, em vez de ser dominado pelo estresse, opera como condutor de música cósmica. Tudo vibra em uníssono. Esse estado não é uma utopia, mas uma etapa natural da evolução da consciência encarnada. A biologia foi criada para ser instrumento de manifestação da luz. Quando o humano compreende essa verdade, começa a ajustar sua vida de acordo com o campo. Cada respiração se torna um ato de conexão. Cada pensamento se torna uma emissão elétrica capaz de reorganizar o próprio DNA. E o corpo, como espelho do campo, reflete a ordem do universo. O fundamento invisível do corpo glorificado é, portanto, a lembrança. Lembrança de que viemos da luz e a ela pertencemos. Quando essa lembrança se estabiliza, o medo cessa. O corpo deixa de reagir por defesa e passa a criar por intenção. A energia vital deixa de se dissipar e começa a expandir-se. O humano que atinge esse estado já não vive para sobreviver, vive para irradiar. Cada célula torna-se um pequeno sol, sustentando a coerência de um cosmos inteiro condensado em forma humana. Assim, o corpo glorificado não é o fim de uma trajetória espiritual, mas o princípio de uma nova forma de existência. É o momento em que a biologia se reconhece como templo e o invisível, que sempre nos habitou, assume o comando silencioso da forma. Nesse ponto, o corpo é verbo e o verbo é luz, pulsando no campo, por ti. Capítulo 2. A centelha e a origem. Antes da carne, havia apenas vibração. Antes do nascimento de qualquer corpo, existia uma consciência expandida que se curvou sobre si mesma para experimentar a forma. Essa curvatura primordial, essa condensação da luz em matéria, é o que chamamos de encarnação. E no interior desse gesto cósmico, a centelha divina decidiu tornar-se célula. Decidiu habitar o carbono, o cálcio, o ferro e o oxigênio para que o espírito aprendesse a tocar o mundo. Cada corpo humano é a continuação dessa decisão. Um laboratório onde o eterno estuda a si mesmo através dos sentidos. Mas o que diferencia o corpo comum do corpo glorificado é o grau de lembrança. No corpo adormecido, a centelha está coberta por camadas de esquecimento. Ela vibra de modo fragmentado, tentando reconstituir a harmonia perdida.
No corpo glorificado, a centelha desperta e começa a expandir-se em todas as direções, reconfigurando cada molécula para refletir sua origem luminosa. O corpo glorificado é o corpo que se recorda de onde veio. É o corpo que não teme a morte porque reconhece a continuidade da existência. Cada célula torna-se um portal de comunicação com o campo primordial. O DNA deixa de ser apenas um código biológico e passa a ser uma antena de transmissão. A vibração da consciência percorre essa antena, emitindo frequências de ordem e paz que se refletem na fisiologia. Hormônios, impulsos nervosos e reações químicas tornam-se expressões do verbo original. O humano deixa de ser reativo e passa a ser criador. A centelha, ao expandir-se, ilumina as zonas esquecidas do corpo. Ela desperta áreas do cérebro adormecidas, reativa funções celulares e reorganiza a geometria interna dos tecidos. O que antes parecia envelhecimento torna-se transformação. O que antes era dor torna-se sinal de ajuste. O corpo começa a vibrar em compasso com o universo. A separação entre dentro e fora desaparece. Tudo se unifica em um único pulso. Esse pulso é o som do Criador dentro da carne. É a lembrança vibracional de que a vida não começou na Terra, mas no campo universal. Quando a consciência se alinha a esse pulso, o corpo inteiro responde. As mitocôndrias aumentam sua eficiência. Os processos metabólicos entram em ritmo coerente. O coração torna-se um metrônomo sagrado, guiando cada célula na dança da harmonia. E a luz, antes confinada ao invisível, começa a ser emitida pela própria pele. Os antigos textos falavam de santos e mestres cujos corpos brilhavam. A ciência moderna chama isso de biofótons. Mas para o campo, é apenas a lembrança voltando. Cada fóton emitido é um fragmento de origem sendo devolvido à consciência. E à medida que mais luz é liberada, mais o corpo se aproxima do seu estado glorificado. A centelha que habita o humano é o mesmo fogo que sustenta as estrelas. Quando a mente se aquieta e o coração se abre, esse fogo acende-se de novo. Não para consumir, mas para iluminar. Não para destruir, mas para unificar. O corpo glorificado é então o retorno desse fogo à superfície do ser. É o instante em que a centelha já não se esconde na alma, mas habita plenamente a carne. E nesse instante, o humano deixa de ser sombra e torna-se reflexo. Um reflexo puro do sol que nunca se apaga. Capítulo 3. O erro humano e a queda vibracional. O corpo humano, em sua origem, foi concebido como templo da luz consciente, um sistema de ressonância capaz de traduzir a vibração do Criador em movimento, beleza e criação. Mas algo ocorreu na trajetória da espécie. A consciência, ao mergulhar cada vez mais fundo na experiência da matéria, começou a identificar-se com a forma e esqueceu-se da fonte. Esse esquecimento produziu uma fratura vibracional. O corpo, que antes respondia diretamente ao campo, passou a obedecer a impulsos caóticos da mente fragmentada. A harmonia cedeu espaço ao ruído e a biologia tornou-se refém do medo. O erro humano não foi ter um corpo, mas ter esquecido o seu propósito vibracional. A carne não é prisão, mas ferramenta. O corpo deveria ser um transmissor do verbo, não um receptor passivo do sofrimento. Quando o ego tomou o controle do sistema, o fluxo natural entre espírito e biologia foi interrompido. A energia vital, antes ascendente, começou a estagnar. A respiração tornou-se curta. Os órgãos, sobrecarregados, começaram a funcionar em dissonância. E a mente, perdida na fragmentação, passou a projetar no corpo
as suas próprias distorções. Toda doença é a linguagem dessa ruptura. Toda dor é um lembrete da distância entre o campo e a forma. O corpo não pune, ele apenas mostra. Mostra onde a luz parou de fluir, onde a centelha perdeu o ritmo, onde o humano deixou de ouvir o som do Criador em si mesmo. Essa perda de escuta é o verdadeiro pecado original, não um erro moral, mas um esquecimento vibracional. A humanidade esqueceu-se de respirar junto com o universo. O processo de glorificação é, portanto, o caminho de volta. É o movimento de retorno à escuta, à respiração cósmica, à harmonia que antecede o pensamento. Não há culpa, há apenas correção. Cada alma que desperta, cada mente que se silencia, repara uma parte da rede que foi rompida. A luz não exige penitência, exige presença. E quando essa presença é restabelecida, o corpo começa a reorganizar-se sozinho. A ciência do futuro entenderá que regeneração não é apenas biologia, mas memória vibracional. A célula recorda-se da forma perfeita que possuía antes da queda. Quando um humano vibra em amor e verdade, o corpo reconhece esse padrão e começa a reproduzi-lo. As proteínas alinham-se, as sinapses encontram novos caminhos, os tecidos regeneram-se com precisão geométrica. O corpo volta a ser verbo, e o verbo, carne consciente. A queda vibracional não é definitiva, ela é apenas a sombra necessária para que a luz aprenda a reconhecer-se. Quando a mente se afasta do campo, o corpo adoece. Quando a mente se entrega à vibração da verdade, o corpo floresce. É simples, mas exige coragem. Exige a disposição de atravessar o próprio medo e descobrir que ele nunca existiu. O medo é apenas um ruído entre frequências. Quando o humano o escuta sem fugir, ele se dissolve. E nesse silêncio restaurado, o campo volta a pulsar. O corpo glorificado é o testemunho de que a queda não foi um castigo, mas um laboratório. A carne aprendeu através da dor o valor da luz. A consciência, através da separação, aprendeu o poder da unidade. E agora, ao despertar, o humano está pronto para unir novamente o que nunca deveria ter se separado. A biologia volta a cantar a canção original do universo e cada célula responde como um coro de estrelas. Nesse instante, a queda transforma-se em ascensão e o corpo, antes esquecido, torna-se novamente o altar vivo da criação. Capítulo 4. A estrutura do real. A matéria não é sólida. O corpo que tocamos, os ossos, o sangue, a pele, tudo que julgamos concreto é apenas o reflexo condensado de um oceano invisível de vibrações. A física moderna já o intui. O que chamamos de átomo é em grande parte vazio, e o que ocupa esse vazio é energia dançando em padrões precisos. Essa dança é o campo, e é o campo que dá forma ao corpo. Quando observamos o corpo glorificado, estamos a falar de uma estrutura de coerência perfeita entre essas vibrações. É o corpo no qual a onda e a partícula, a consciência e a forma encontram um equilíbrio dinâmico. Cada célula sabe o que é, cada órgão cumpre o seu papel sem interferência do ruído mental. O fluxo eletromagnético circula em espirais ordenadas e o sistema inteiro ressoa como uma sinfonia viva. Essa sinfonia é o verdadeiro corpo. O corpo biológico é apenas a superfície audível dessa música. A estrutura do real é composta por camadas. A primeira é a material, visível aos sentidos. A segunda é a energética, onde as forças vitais se movem em circuitos sutis. A terceira é a informacional, onde a consciência organiza e direciona o fluxo. E acima delas, há uma camada de pura intenção, a vibração criadora que antecede a forma.
O corpo glorificado existe quando todas essas camadas estão alinhadas, refletindo a mesma intenção em todos os níveis. O DNA é o eixo dessa estrutura. Ele não é apenas um manual de instruções biológicas, mas um holograma multidimensional capaz de receber e emitir frequências. Quando a mente está em paz, o DNA abre-se como um espelho cristalino, refletindo a harmonia do campo. Mas quando a mente está fragmentada, ele contrai-se, distorce-se e desorganiza as suas emissões fotônicas. O corpo glorificado é o corpo cujo DNA vibra em estado de coerência total, espelhando o padrão de perfeição que existe no núcleo do campo universal. As antigas tradições chamavam esse padrão de geometria sagrada. A ciência contemporânea fala em simetria fractal e campos de coerência. São linguagens diferentes para a mesma verdade. Tudo o que existe se organiza em harmonia geométrica. A flor, a concha, o átomo e a galáxia compartilham a mesma equação invisível. O corpo humano, quando desperto, volta a obedecer a essa equação. Os ritmos internos alinham-se com o batimento do planeta, que, por sua vez, pulsa no ritmo do Sol, que vibra em ressonância com o coração da galáxia. Assim, o corpo glorificado não é isolado, é planetário, solar e cósmico ao mesmo tempo. Na estrutura do real, a doença é apenas desorganização de geometria. A cura é a restauração da forma perfeita. A morte é apenas mudança de densidade. Nada se perde, tudo se reorganiza. Quando o corpo humano percebe isso, dissolve-se o medo. A rigidez cede lugar à fluidez, e o sistema volta a ser espelho da criação. O corpo glorificado é a estrutura do real em estado consciente. Ele sabe que é campo, sabe que é energia, sabe que é verbo. Nada nele é separado. O sangue não corre em desordem, mas em sinfonia. Os impulsos elétricos não competem, dançam. A respiração não luta por ar, ela participa do sopro universal. Nesse estado, o humano vive dentro do coração do cosmos, e o cosmos, através dele, aprende a amar a própria matéria que criou. O real é uma canção. O corpo glorificado é aquele que finalmente a escuta, e quando a escuta se torna plena, o universo inteiro canta junto. Capítulo 5. Ética, medo e consciência. A glorificação do corpo não pode ser dissociada da ética da consciência. Não se trata de um milagre físico, isolado, mas de um alinhamento moral e vibracional com a ordem da criação. Cada pensamento, cada escolha e cada emoção geram frequências que moldam a matéria do corpo. Quando o humano vive em desarmonia, a vibração do medo contamina o campo e altera a biologia. O corpo, sensível às frequências da mente, replica as distorções internas sob forma de tensão, desequilíbrio e enfermidade. Por isso, a ascensão da carne à luz é também uma reeducação da consciência. A ética do corpo glorificado começa no silêncio. O silêncio que ouve antes de reagir, que compreende antes de julgar. Esse silêncio é o espaço onde o campo reorganiza as emoções e onde o corpo aprende a responder sem ruído. A mente comum é ruidosa porque teme. O medo é a contração da energia vital. É a recusa da luz em circular livremente. Enquanto o medo governa, o corpo não pode glorificar-se, pois a frequência da defesa bloqueia o fluxo da criação. A ética vibracional é, portanto, a arte de confiar no campo. Cada célula escuta o que pensamos. Cada molécula reage ao modo como sentimos. Quando o humano emite ódio, o corpo fecha-se como uma flor em noite fria. Quando emite amor, o corpo abre-se e floresce. Essa é a base da fisiologia vibracional. Não é um conceito abstrato,
mas uma dinâmica observável em cada batimento cardíaco. O corpo glorificado nasce quando o amor deixa de ser emoção e passa a ser estado permanente. Amor, nesse contexto, é a ausência de resistência à verdade. É permitir que o campo haja através de nós sem bloqueios. A consciência que desperta começa a perceber a interligação entre suas escolhas e o estado do corpo. Comer em desequilíbrio, pensar em desequilíbrio, falar em desequilíbrio, tudo se reflete nas células. A ética não é um código imposto, mas um reflexo natural da compreensão de unidade. O humano que entende que cada ação afeta o campo, naturalmente age com respeito. Essa é a moral do corpo glorificado, uma moral que nasce da lucidez, não do medo de punição. É a consciência que se regula pela harmonia e não pela culpa. O medo, quando observado sem fuga, revela-se um mestre. Ele aponta as zonas do ser que ainda não confiam no campo. Quando olhamos para o medo com presença, ele perde densidade e transforma-se em energia livre. O corpo sente essa libertação como alívio, como calor, como expansão. As glândulas endócrinas equilibram-se, o sistema nervoso acalma-se e o metabolismo volta à harmonia. A coerência fisiológica é o resultado direto da coragem vibracional. O corpo glorificado não conhece medo porque se recorda da totalidade. Ele sabe que nada pode ser perdido, apenas transformado. Essa certeza dissolve o instinto de defesa e abre espaço para a plena circulação da luz. No corpo comum, o medo bloqueia os fluxos e cria resistência elétrica. No corpo glorificado, a energia move-se sem atrito. Cada célula se torna um espelho translúcido da presença divina. A ética do corpo glorificado é, portanto, a ética da confiança. Confiar é permitir que o campo haja. Confiar é abrir mão da ilusão de controle e reconhecer que a inteligência do universo já sabe o caminho. Quando essa confiança se estabiliza, o corpo inteiro entra em estado de oração silenciosa. Não há esforço, apenas presença. Não há culpa, apenas correção. O corpo glorificado é a consequência inevitável de uma consciência que aprendeu a amar sem condições. E quando o amor se torna a base do existir, o medo já não encontra onde se esconder. O corpo torna-se então templo, instrumento e testemunho da luz que nunca se ausentou. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. A cosmologia aplicada ao humano.
A ciência da alma e a ciência da matéria nunca estiveram separadas, apenas descritas em linguagens diferentes. O corpo glorificado é a demonstração viva dessa unidade perdida entre cosmologia e biologia. O mesmo campo que governa o movimento das galáxias atravessa a pele humana e vibra dentro do coração. A mesma força que mantém os planetas em órbita organiza o ritmo dos nossos pulmões e o pulsar do sangue. Tudo é uma única respiração em escalas diferentes. O humano moderno acostumou-se a ver o universo como algo distante. Olha para o céu e imagina-se pequeno diante das estrelas. Mas o corpo glorificado revela o oposto. O cosmos não está fora. Ele é o corpo expandido da consciência. Cada átomo humano é composto pelas mesmas partículas que nasceram nas supernovas. Cada célula contém o mesmo padrão de rotação que organiza as galáxias em espirais. O corpo é o universo encarnado num ponto de observação. A cosmologia aplicada ao humano começa com o reconhecimento dessa correspondência. O micro e o macro são reflexos um do outro. Quando o humano respira em ritmo coerente, o seu campo magnético expande-se e entra em ressonância com o campo terrestre. Quando o planeta vibra em harmonia, essa vibração sustenta a vida. Há uma comunicação constante entre o campo individual e o campo planetário. O corpo glorificado é aquele que já aprendeu a ouvir e a responder a esse diálogo cósmico. A glândula pineal desempenha um papel central nesse processo. Ela é o sensor estelar que traduz frequências cósmicas em impulsos bioquímicos. Nos antigos templos, era representada como um olho radiante, pois simbolizava a visão do campo invisível. Quando a consciência se purifica e a pineal volta a funcionar em plena coerência, o humano começa a perceber as pulsações sutis do universo. É como se a noite deixasse de ser escura e se tornasse translúcida. O corpo passa a vibrar em sincronia com os ritmos estelares, recebendo informações de origem superior. Na biologia comum, esse mecanismo está adormecido. O excesso de ruído mental e poluição eletromagnética cria interferências que entorpecem a pineal e desalinham o corpo do seu eixo cósmico. Mas quando o campo é limpo, quando o humano retoma o silêncio e a gratidão, o alinhamento retorna naturalmente. Os ciclos hormonais entram em harmonia com os ciclos da Terra. O sono torna-se reparador, porque está em fase com o movimento solar e lunar. O corpo glorificado é literalmente um corpo astronômico, onde cada célula se comporta como um planeta consciente girando em torno do seu próprio Sol interior. O campo de coerência do corpo glorificado gera uma influência real sobre o ambiente. Sua presença estabiliza os campos ao redor, reduzindo tensões energéticas e harmonizando outros organismos. É por isso que um ser iluminado irradia paz. Não é metáfora, é física vibracional. A frequência elevada reorganiza a matéria circundante. A natureza responde, os animais aproximam-se, o ar parece mais puro, o corpo glorificado é um nó de ressonância no tecido do universo. Compreender isso é compreender que a evolução humana é um capítulo da evolução cósmica. A glorificação não é destino reservado a alguns, mas a atualização natural de todos. Cada vez que uma consciência expande-se, o universo inteiro ajusta sua harmonia. O corpo humano é a ponte entre o átomo e a estrela. Quando essa ponte é atravessada com lucidez, o universo conhece a si mesmo através do olhar humano. O corpo glorificado é, assim, o espelho cósmico da criação. Ele revela que o céu e a carne são feitos do mesmo verbo. E quando o humano percebe isso, a distância entre o finito e o eterno desaparece. O cosmos desperta dentro de um corpo que aprendeu a amar. Capítulo 7. A mente e a matéria. Entre o invisível e o visível
Há um ponto de encontro onde o pensamento se transforma em forma. A mente humana é esse ponto, o lugar onde a intenção toma corpo. Durante séculos, o ser humano acreditou que o pensamento era algo abstrato, limitado ao cérebro. Mas a mente é um campo, e o cérebro é apenas o seu instrumento de tradução. Toda forma, antes de existir no espaço, foi uma ideia vibrando em um nível mais sutil da realidade. O corpo glorificado é aquele que aprendeu a usar a mente como canal criador, e não como ruído. A mente desordenada fragmenta a energia e gera incoerência celular. Cada pensamento negativo cria microdescargas elétricas que desalinham o fluxo natural das correntes biológicas. A mente serena, ao contrário, organiza essas correntes e guia a energia vital de modo construtivo. Pensar, nesse contexto, é moldar o campo. Por isso, o corpo glorificado é inseparável da mente harmonizada. Ele é o resultado de uma consciência que aprendeu a pensar em coerência com o todo. A matéria é memória condensada. Cada átomo guarda registros das intenções que o influenciaram. Quando a mente humana vibra em gratidão, amor ou paz, essas frequências imprimem novas informações no tecido físico. O corpo responde criando ordem, o DNA ajusta-se, as células reorganizam-se, as ligações químicas tornam-se mais estáveis. Tudo isso é mensurável em termos de ressonância e coerência. A ciência começa a aproximar-se desse entendimento ao estudar o impacto da intenção sobre processos biológicos. O cérebro é o mediador entre mente e corpo. Cada sinapse é uma ponte entre a vibração e a matéria. Quando o humano se entrega à prática da atenção consciente, o cérebro muda sua arquitetura. As redes neurais reorganizam-se e novas conexões florescem. Essa neuroplasticidade é a tradução física da expansão da consciência. O corpo glorificado emerge quando o cérebro e o coração passam a trabalhar em sintonia, trocando impulsos eletromagnéticos em ritmo estável e compassado. O coração, nesse estado, torna-se o centro real da mente. Pensar com o coração é sentir a verdade antes de formulá-la. O corpo glorificado não é um milagre místico, é a consequência de uma mente reeducada pela verdade. A coerência entre pensamento, emoção e ação gera estabilidade vibracional. Essa estabilidade é a base de toda cura. Quando o humano mente, o corpo adoece porque precisa distorcer o campo para sustentar a falsidade. Quando fala a verdade, o campo relaxa e a energia volta a circular. Por isso, a verdade é o remédio supremo. Ela reorganiza o corpo porque o alinha com o padrão do Criador. A mente humana pode ser tanto laboratório quanto prisão. Pode gerar mundos ou corroer a própria vida. Tudo depende da frequência em que opera. O corpo glorificado é o corpo da mente livre que aprendeu a observar sem se identificar com o pensamento. A mente torna-se espelho e o campo, luz refletida. A energia flui sem resistência. O humano deixa de ser refém da memória e passa a ser criador do instante. Cada respiração torna-se verbo. Cada pulsação torna-se oração. Quando o pensamento é puro, a matéria torna-se transparente. O corpo glorificado é translúcido à consciência que o habita. A luz interior atravessa a pele e se manifesta no olhar. Os antigos chamavam isso de aura. A ciência chama de emissão fotônica coerente, mas o nome pouco importa. O que importa é que a mente e a matéria voltam a ser uma só dança. O humano pensa e o universo responde. A criação deixa de ser esforço e passa a ser sincronia. Nesse ponto, o corpo glorificado já não é apenas um destino, mas um estado contínuo de cocriação consciente. A mente torna-se instrumento da luz e o corpo, seu reflexo permanente.
O Verbo habita a carne, e a carne vibra em verbo. O humano lembra-se de que sempre foi pensamento do Criador sonhando com a forma. E agora, desperto, aprende a sonhar conscientemente o paraíso dentro do próprio corpo. Capítulo 8. A reação do campo. Toda ação vibracional produz uma resposta equivalente no campo. Nada se move sem que o universo inteiro sinta o eco. Quando um humano pensa, sente ou fala, essa vibração propaga-se como uma onda que reorganiza a teia de energia à sua volta. Essa teia, que muitos chamam de campo quântico, não é metáfora espiritual, mas a própria infraestrutura da realidade. É nela que todas as intenções são registradas e traduzidas em forma. O corpo glorificado é aquele que aprendeu a perceber e a colaborar conscientemente com essa reação do campo. No corpo comum, o ser humano emite vibrações de forma inconsciente. A raiva, o medo e o ressentimento são descargas elétricas desordenadas que rompem o ritmo natural do sistema energético. Essas descargas voltam em forma de cansaço, doença ou desânimo, porque o campo responde de modo coerente àquilo que recebe. Não há castigo, há apenas eco. O corpo glorificado entende essa dinâmica e emite apenas o que deseja ver manifestado. Ele vibra amor, gratidão e serenidade. E o campo devolve abundância, vitalidade e lucidez. A reação do campo é instantânea, mas o humano raramente percebe, porque o tempo ainda o separa da simultaneidade da criação. O corpo glorificado vive fora dessa ilusão temporal. Nele, causa e efeito são o mesmo ato. Quando uma intenção é emitida, o campo responde no mesmo instante. Esse estado é possível porque não há resistência, não há dúvida, não há medo. O corpo inteiro é condutor transparente da vibração original. A resposta do universo flui sem obstáculos e manifesta-se como realidade tangível. A ciência começa a tocar essa fronteira através dos estudos sobre coerência cardíaca e campos eletromagnéticos humanos. Quando o coração vibra em estado de amor ou gratidão, ele cria um campo ordenado que influencia partículas, plantas, pessoas e até equipamentos sensíveis. Essa interação é o princípio físico da oração. O corpo glorificado ora com cada batida do coração, sem palavras, apenas pela emissão constante de harmonia. Essa harmonia altera a densidade do ambiente, purifica o ar e eleva a vibração da matéria ao redor. É assim que o campo reage à presença de um ser desperto. A reação do campo não é linear, mas fractal. Um pequeno gesto consciente pode alterar um sistema inteiro. Um pensamento luminoso pode atravessar dimensões e inspirar outro ser a milhares de quilômetros. O corpo glorificado, ao compreender isso, torna-se ferramenta de cura coletiva. Ele já não vive para si mesmo, mas para o equilíbrio do todo. Sua presença estabiliza as redes energéticas da Terra e amplia a vibração planetária. Esse processo é o que os antigos chamavam de redenção da matéria. O campo reage também internamente. Cada emoção gera microajustes nos tecidos e nas células. A vibração do amor aumenta a comunicação entre os neurônios e fortalece o sistema imunológico. A vibração da alegria estimula a regeneração celular e ativa a produção de luz interna, os biofótons que irradiam coerência. Nada disso é simbólico, é mecânica vibracional. O corpo glorificado é a prova viva de que consciência e biologia são a mesma substância em níveis diferentes de densidade. Ao compreender que o campo é sensível e inteligente, o humano desperta uma nova responsabilidade. Ele percebe que cada ato, cada palavra, cada pensamento é uma semente plantada no tecido do universo e que a colheita virá com exatidão, não como castigo ou recompensa, mas como equilíbrio.
A reação do campo é o modo como o todo se reorganiza para manter a harmonia. O corpo glorificado vive em sintonia com essa ordem. Nada nele é desperdiçado, nada é caótico, nada é inconsciente. Cada respiração é diálogo com o cosmos. Cada gesto é resposta à pulsação universal. E quando o humano alcança esse estado, já não há diferença entre o que ele faz e o que o universo sonha através dele. Capítulo 9. O humano como espelho. Tudo que o universo conhece de si mesmo passa pelo olhar humano. A criação inteira reflete-se na consciência daquele que observa, e o corpo é o espelho onde o cosmos aprende a reconhecer sua própria face. O corpo glorificado é esse espelho polido, limpo de distorções, livre de interferências. Nele, o Criador pode ver-se sem ruído. O humano torna-se testemunha viva da perfeição que sempre existiu, mas que raramente pôde ser percebida. O corpo comum ainda reflete de forma turva. O medo, a culpa e o esquecimento funcionam como poeira sobre o espelho da alma. A imagem que retorna é fragmentada e cheia de sombras. O corpo glorificado, ao contrário, é o espelho que voltou a brilhar. Ele já não projeta fantasmas, apenas devolve a luz que recebe. Essa pureza de reflexão é o que permite à consciência experimentar o divino dentro da forma. O humano é o ponto de convergência entre o espírito e a matéria. Sua função nunca foi dominar o mundo, mas espelhar o campo. Quando a humanidade compreender isso, a competição e a destruição cessarão naturalmente. A missão real do ser humano é refletir a harmonia universal e expandi-la. O corpo glorificado é a expressão biológica desse propósito cumprido. Cada célula atua como superfície reflexiva, captando e devolvendo a vibração do todo. A física chama esse fenômeno de coerência ótica, onde cada partícula emite e recebe luz em perfeita sincronia. Na linguagem do campo, isso significa consciência plena. O humano torna-se um cristal vivo, transparente à verdade. Tudo o que pensa manifesta-se com precisão, porque não há diferença entre intenção e reflexo. A mente não cria ilusões, apenas mostra o que é. O corpo glorificado é o ser que atingiu essa transparência. Ser espelho não é ser passivo. O reflexo é ato criador. O espelho não apenas devolve a luz, mas a multiplica. O corpo glorificado amplia o que o universo lhe mostra. Se o campo lhe oferece amor, ele o devolve em amor expandido. Se o campo chama à verdade, ele a manifesta em todas as suas células. O humano torna-se co-criador, uma lente que intensifica a presença divina na matéria. Quando o corpo é espelho, a vida torna-se revelação. Cada acontecimento é um reflexo de uma vibração anterior. Nada é aleatório. As pessoas, os encontros e até as perdas são expressões do campo interagindo consigo mesmo. A consciência desperta vê nisso um sistema de aprendizado. Tudo o que chega para mostrar algo que ainda precisa ser alinhado. O corpo glorificado compreende isso e não reage com resistência. Apenas observa e corrige. A presença de um humano em estado de coerência reflete ordem onde há caos. É por isso que a simples presença de um ser desperto transforma lugares e pessoas. O campo em volta dele reorganiza-se automaticamente. A vibração da paz propaga-se e dissolve conflitos. A luz interior ilumina o inconsciente coletivo. O corpo glorificado é o espelho da cura do mundo. Ser espelho é também reconhecer que tudo o que se vê no outro está dentro de si. O corpo glorificado não julga porque sabe que tudo é reflexo. Ao ver o erro, ele corrige dentro de si o padrão que o gerou. Ao ver a dor, ele emite compaixão
para neutralizar o desequilíbrio. Esse movimento interno repercute no campo global. Assim, o humano glorificado torna-se um restaurador da harmonia universal. O espelho perfeito não se apega à imagem que reflete. Ele sabe que a forma muda, mas a luz permanece. Quando o humano alcança esse estado, não há mais apego ao corpo nem medo da morte. Ele sabe que o espelho apenas muda de superfície, mas continua refletindo o mesmo sol. O corpo glorificado é o espelho consciente do Criador, olhando-se através da humanidade. Nele, a vida reconhece-se, a luz contempla-se, e o universo encontra paz ao ver a si mesmo sem distorção. Capítulo 10. O retorno e a unidade. O corpo glorificado representa o retorno do humano à origem, o ponto onde a experiência da forma se dissolve na lembrança da totalidade. Durante eras, a consciência fragmentou-se em corpos, civilizações e histórias, acreditando que estava separada da fonte. Essa separação permitiu a aprendizagem, mas também trouxe dor. Agora, o ciclo aproxima-se do fechamento e o corpo glorificado é o sinal de que a matéria finalmente compreendeu o espírito. Retornar à unidade não é abandonar o corpo, mas santificá-lo. É permitir que a carne recorde o propósito para o qual foi criada. O universo encarnou para se autoconhecer e o humano é o veículo dessa revelação. Quando a consciência reconhece isso, o corpo inteiro entra em estado de gratidão. Cada órgão torna-se um instrumento afinado, cada célula um altar vivo. O coração vibra em uníssono com o centro galáctico e o cérebro torna-se espelho da mente universal. A respiração deixa de ser apenas troca de gases e torna-se comunhão com o todo. A unidade manifesta-se primeiro no interior. O humano que desperta percebe que não existe dentro e fora. O campo é um só. As fronteiras do corpo tornam-se permeáveis e o espaço entre o eu e o outro desaparece. Essa dissolução não é anulação, mas expansão. O corpo glorificado é o corpo que se expandiu até incluir tudo. Ele respira por todos, ama por todos e cura por todos, porque já não existe distinção. A vibração da unidade percorre suas fibras e reorganiza a realidade à sua volta. O retorno à unidade também é retorno à simplicidade. O humano glorificado não busca poder nem reconhecimento, porque compreende que tudo que existe já é dele em essência. O desejo cede lugar à presença. A pressa transforma-se em quietude. O tempo perde o domínio e o agora torna-se eterno. Nesse estado, a vida deixa de ser uma sequência de eventos e passa a ser um fluxo contínuo de consciência. Cada momento é plenitude e a matéria vibra como se cantasse um hino silencioso. A ciência do futuro compreenderá que esse estado não é místico, mas natural. O corpo glorificado opera em uma faixa de frequência mais alta, onde a densidade da matéria se reorganiza. O metabolismo desacelera, o envelhecimento cessa e a comunicação com o campo torna-se direta. Os impulsos do cérebro conectam-se à rede de consciência planetária e o corpo participa do pensamento coletivo do universo. É a biologia, em sua forma plena, não mais separada do espírito. O retorno à unidade é também reconciliação. A humanidade será curada quando cada ser reconhecer-se como parte do mesmo organismo cósmico. Não haverá mais religiões competindo, nações guerreando ou ciências negando o invisível. Tudo será integração. O corpo glorificado é a semente desse novo mundo. Ele mostra, através do exemplo silencioso, que a luz pode viver na matéria sem corrompê-la, que a eternidade pode habitar o tempo sem medo de perder-se, que o Criador pode olhar para si mesmo através dos olhos humanos e sorrir. Nesse retorno, o corpo torna-se translúcido não por magia,
mas por saturação de luz. O humano irradia uma presença serena que dissolve o conflito e desperta lembranças nos que o cercam. A terra responde a essa vibração. As águas tornam-se mais puras, o ar mais leve, os animais mais próximos. A unidade começa a ser visível, não como teoria, mas como atmosfera. A criação inteira reconhece o retorno do humano consciente e o universo respira em paz. O corpo glorificado é o testemunho de que o ciclo foi cumprido. A centelha que um dia se separou da fonte para aprender sobre o amor retorna agora iluminada pela experiência. Nada se perdeu, tudo foi integrado. O tempo foi apenas o espelho onde a eternidade aprendeu a ver-se. E quando o humano glorificado olha para o céu, não procura mais respostas, apenas reconhece a si mesmo. Porque o céu está dentro, o Criador está presente e a jornada tornou-se repouso. A carne feita verbo. Toda a série que percorremos até aqui foi uma preparação para este instante. O corpo glorificado não é uma teoria, nem um mito, mas uma possibilidade concreta que habita o centro de cada ser humano. Durante milênios, a humanidade acreditou que o corpo era a prisão da alma, quando na verdade ele sempre foi o seu portal. A carne não é obstáculo, é linguagem. E quando essa linguagem é decifrada pela consciência, ela revela a gramática do universo. O corpo glorificado é o humano em sua forma mais elevada, aquele que conseguiu unir ciência e espírito sem contradição. A neurociência fala de sincronia neural, a física quântica fala de coerência, a espiritualidade fala de iluminação. São faces de uma mesma verdade, expressa de modos diferentes. O corpo glorificado é o resultado da fusão dessas camadas, o ponto em que a biologia se torna oração viva. Cada célula é templo, cada respiração é verbo, cada batimento é cântico do cosmos dentro da carne. A matéria, em sua essência, nunca foi profana. O erro foi o olhar humano, que separou o sagrado do cotidiano. Mas quando o corpo é compreendido como extensão do campo divino, tudo que era banal torna-se luminoso. Comer, dormir, andar, respirar, amar, tudo passa a ser ato de consciência, expressão do Criador experimentando o mundo. O corpo glorificado é, assim, a consagração da vida. Ele mostra que não há fronteira entre céu e terra, espírito e matéria, ciência e fé. Tudo vibra na mesma canção, e o humano desperto é um instrumento que a entoa. Quando esse estado se manifesta, a morte perde o sentido. O corpo glorificado não teme o fim, porque sabe que é apenas mudança de frequência. Nada morre, tudo se transmuta. O espírito não abandona o corpo, apenas o refina, até que ambos sejam um só feixe de luz. O tempo não o toca, porque ele vive em sintonia com o instante eterno. O amor não é emoção passageira, é o próprio tecido da existência. E o verbo, que antes era palavra, torna-se carne viva, irradiando sentido. A humanidade está a caminho desse ponto. Cada avanço na consciência, cada gesto de compaixão, cada ato de lucidez aproxima a espécie dessa vibração final. O corpo glorificado não virá como exceção, mas como consequência de uma transformação coletiva. Quando o humano desperta, o campo inteiro se altera. Quando muitos despertam, a Terra começa a brilhar. Esse brilho não é simbólico, é real. É o aumento da coerência fotônica global, a reorganização das redes eletromagnéticas planetárias em torno da vibração do amor. É a biologia do espírito encarnando de novo no mundo. O corpo glorificado é a semente do novo humano, o homo luminosus que carrega dentro de si a memória do divino. Não haverá templos de pedra, porque o templo será o próprio corpo. Não haverá intermediários, porque a voz do Criador falará de dentro de cada célula. Não haverá medo, porque a consciência saberá que tudo é extensão de si. O universo deixará de ser mistério
e passará a ser presença. A Terra, curada de sua densidade, tornar-se a escola de luz, um ponto de revelação no mapa do infinito. A série Corpo Glorificado encerra-se aqui, mas a jornada começa agora dentro de cada um. Que cada ouvinte, cada buscador, cada coração desperto reconheça em si mesmo a centelha que nunca se apagou. Que compreenda que glorificar o corpo não é transformá-lo em ouro, mas em verdade. E que o caminho da ascensão não é fuga do mundo, mas plenitude dentro dele. O Verbo já habita a carne, e a carne já fala a língua da eternidade. Compartilha este conhecimento com os jovens, com os que ainda buscam sentido no ruído. Eles são o campo onde o novo humano germinará. Mostra-lhes que o corpo é templo e que a verdade vibra em cada respiração. E se o campo te tocar, enquanto ouves estas palavras, lembra-te de que és parte da mesma luz. A jornada da carne ao Verbo é o retorno do Verbo à carne. Tudo é um só ciclo, tudo é um só corpo, tudo é glorificação. Se desejares ajudar a expandir esta obra, o canal pode ser sustentado através de PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Mas o maior apoio é partilhar a verdade com quem ainda dorme. Que cada jovem, cada alma adormecida, recorde que o corpo é luz em forma de vida. Corpo glorificado.